dos segredos do sucesso, e não só da recuperação judicial, mas de qualquer texto legislativo, é a segurança que ele traz para toda a sociedade e para os players específicos de uma determinada relação jurídica. O mesmo fenômeno acontece no caso da recuperação judicial e da própria falência. É fundamental que você tenha uma legislação que traga para a população, traga para a sociedade, traga para credores e devedores segurança nas tratativas, segurança na busca da melhor solução para o caso concreto. Não só sob o prisma das negociações que devem ter, mas também a perspectiva de qual seria o resultado caso a questão se torne litigiosa e nós tenhamos que ter o controle jurisdicional através, evidentemente, dos seus magistrados. Para isso é fundamental que nós tenhamos uma legislação que tenha sido suficientemente debatida previamente, antes dela entrar em vigor, para que no momento em que essa lei for aplicada, já haja um mínimo de tranquilidade a respeito da interpretação de cada dispositivo legal. Isso é fundamental. Infelizmente, existe uma tendência em muitos países, dentre os quais o Brasil, de achar que reformas assaudadas do texto legislativo podem trazer uma solução. Pelo contrário, ainda que haja, e ninguém está colocando em dúvida isso, uma boa vontade do legislador, o fato é que uma legislação mudada rapidamente, sem a devida reflexão, sem o devido amadurecimento do debate, ele traz, em qualquer hipótese, mais danos do que benefícios. Eu diria que com o passar do tempo, e isso é fundamental, ou seja, com o passar do tempo há um amadurecimento e nós começamos a ter recuperações judiciais em andamento com uma reflexão maior, com uma preparação maior. Os advogados, os operadores do direito conhecem mais o texto legislativo e o caminho a ser seguido. Com essas condições, e só o tempo traz isso, é evidente que hoje nós vemos claramente que o aumento de casos de sucesso tem sido vertiginoso. É muito raro hoje nós vermos um caso de uma grande recuperação judicial que tenha caminhado para o insucesso, tenha caminhado para o fracasso. Basta que todos nós lembremos, e os grandes casos estão todo dia na mídia, todos eles nós podemos dizer que são casos de sucesso, na medida em que os credores e devedores minimamente chegaram a um consenso na solução daquele caso concreto. Hoje nós não conseguimos lembrar casos de grandes empresas em recuperação que tenham naufragado e caminhado para um processo falimentar. Então, isso é uma prova do sucesso da lei. Isso é uma prova de que o judiciário brasileiro amadureceu e está buscando, em parceria com o mercado, a melhor solução para as empresas em crise. Isso é fundamental para toda a sociedade brasileira. Veja que nós temos a questão das câmaras especializadas, das varas especializadas. O CNJ fez um excepcional trabalho no sentido de incentivar essa criação. As câmaras especializadas em segundo grau de jurisdição, as varas especializadas em primeiro grau de jurisdição, em que são indicados ou tomam posse juízes que conhecem efetivamente a matéria, são um mecanismo, evidentemente, de segurança para o mercado. Evitar que grandes recuperações, evidentemente, sejam distribuídas para um julgador que, ainda que tenha toda a boa vontade do mundo, ele não tem nem a estrutura do cartório e de seus assistentes e nem condições de se dedicar efetivamente só à matéria.
Porque, na verdade, isso é um ponto que as pessoas têm que compreender. É uma legislação absolutamente específica. É uma legislação que merece uma análise aprofundada por parte dos magistrados. E só aqueles magistrados que realmente têm condições de se dedicar efetivamente a essa matéria podem dar ao mercado a segurança que todos nós almejamos.